E a gente segue agora falando de um idoso de 74 anos que foi flagrado arrastando um cachorro em um bairro nobre de Campos. As cenas registradas por câmeras de segurança são chocantes. As imagens são fortes. O cão é puxado pelo motorista por alguns metros no bairro Flamboyant, em Campos dos Goytacazes. Repare que um homem, assim que vê o animal sendo arrastado, corre em direção ao veículo. Não é possível ver o que acontece depois. O flagrante foi nesta rua tranquila, em um bairro nobre da cidade. Em depoimento, o idoso contou que estava em baixa velocidade, com o cão caminhando ao lado do veículo segurado pela corrente. E não teria visto que o animal estava sendo arrastado. Os policiais civis saíram para fazer a diligência nesse endereço, localizaram essa pessoa com esse cachorro. Depois a gente teve acesso a um vídeo que mostrava ele arrastando o cachorro. Conduziram ele aqui para a delegacia, bem como o cachorro. Ele está com algumas lesões, algumas feridas. O CCZ já procedeu à delegacia e nós já vamos encaminhá-lo ao CCZ para os devidos cuidados. Ele está sendo autuado pelo crime de maus tratos, que hoje em dia é qualificado com pena de 1 a 5 anos, então não caberá fiança, ele vai ter que ser encaminhado para a casa de custódia. O dálmata passa bem, apesar dos ferimentos nas patas. Inicialmente, o animal está saudável, ele apresenta algumas escoriações nos membros, apresenta também claudicação no membro anterior direito, mas eu não consigo comprovar que foi devido ao que foi observado na imagem, mas dá indícios sim de feridas recentes, de ferimentos recentes. O animal vai passar a ser cuidado por uma nova família. O animal já foi adotado, ele já vai sair daqui pronto para adoção, na verdade, já com adotante. Um próprio policial adotou o animal. Bom, a informação mais atualizada, porque a veterinária estava ali também no calor da situação e hoje a gente teve aí uma apuração, né, nessa data de hoje, de que trata-se de um jornalista. Os policiais estavam ali também comovidos com a situação, mas foi um jornalista que adotou esse animal, inclusive já está cuidando dele e ficou muito feliz, né, por ter conseguido aí ficar com esse animal. E ainda falando sobre esse assunto lamentável, né, Diana Ribeiro? Infelizmente, e a gente sabe que Campos está aí num patamar muito delicado, né, em relação aos maus tratos. Tomara que a gente consiga sair disso, mas por enquanto a punição já está acontecendo. Coisa que a gente, quando fala aqui dos maus tratos, agora a gente teve aí esse flagrante, teve a imagem para mostrar. E o idoso agora vai ter que responder. Caso aí inafiançável. Diana, maltratar animais é crime, mas as pessoas, infelizmente, parecem ignorar esse fato, não é isso? Infelizmente mesmo, Ana Paula, teve que ser considerado crime por lei, né, para que as pessoas pudessem parar de fazer esse tipo de coisa, cometer esse tipo de maus tratos contra os animais, e aí virou crime, e aí tem a Lei Federal 14.064/20, sancionada em setembro de 2021, que aumentou ainda a pena de detenção de 1 ano para 5 anos para quem cometer esse tipo de crime, mas como você disse, infelizmente parece não adiantar. Quem faz um tipo de coisa como essa, né, que não tem aquela preocupação com o bem-estar animal, que realmente faz com todo tipo de crueldade, não se preocupa com relação a alguma punição, né, infelizmente, então não adiantou passar de 1 ano para 5, mas está aí a lei. Em Campos, as denúncias podem ser feitas ao 8º BPM, é importante que a gente fale isso. Primeiro lugar a se ligar, a quem chamar, é a Polícia Militar, através do 190, pode ser mensagem, via direct também nas redes sociais do batalhão. E o CCZ, ele não tem poder de polícia para chegar no local, né, e retirar aquela pessoa dali, retirar o animal. Mas a equipe, quando acionada, vai, retira o animal junto à Polícia Militar e leva para o curral, no caso de bovinos e de equinos, e do canil, no caso dos cachorros e também de gatos, né? O CCZ recolhe animais soltos nas vias públicas e aí, nesse caso, a pessoa pode ligar para o seguinte número, o 981730471, Ana Paula. Vou te dizer, viu, vendo essa cena, eu fiquei pensando assim, esse idoso, o que passa na cabeça de um cidadão como esse, né? Porque vai dizer, no mínimo, depois eu queria até saber o que é que ele vai falar. Não,
Eu pensei, não sabia que estava assim, que estava acontecendo, provavelmente com a cara de pau para falar isso. Sair arrastando o animal, olha só, coisa mais linda, esse dálmata, que olhando a expressão desse animal, fica pensando assim, poxa, como a nossa sociedade anda, né? Como o ser humano tem essa capacidade de maltratar um animal, e para isso a gente tem que ter aí a lei, tem que ter o crime para poder punir essas pessoas e cada vez mais andarmos vigiados, né? Porque se não tivesse essa câmera aí, se não tivesse a pessoa que foi lá na delegacia falar, se não tivesse esse rapaz aí que aparece na hora, que percebeu a cena, será que esse idoso aí não estaria arrastando esse animal com uma distância maior, gente? Ainda bem que tiveram aí essas pessoas, esses anjos que salvaram esse dálmata. E agora ele vai ser bem cuidado, vai ser bem tratado, que é assim que deve ser feito com os nossos animais, Diana. É verdade, Ana Paula. A gente fica tentando entender o que pode ter acontecido, né? Se ele saiu para, sei lá, para passear, de repente, com o cachorro, prendeu ele em algum lugar. Mas passear de carro, né? Fica meio complicado. A gente realmente vai ouvir depois os relatos da polícia, o que esse idoso vai dizer que teria feito aí. Mas que bom, sim. A gente espera também que ele não tenha feito isso outras vezes, né? Que ninguém, de repente, tenha visto. O importante é que a gente saiba quais são os canais de denúncia, porque interessa a todos, né? Da mesma forma que a gente fala em agressão a alguma pessoa, que a gente deve estar sempre atento e seguir aí os canais, ter sempre os canais de denúncia, dos animais funciona da mesma forma, todos nós temos esse dever de estar sempre observando, Ana. Defendendo, né, gente? Defendendo os nossos animais. Muito obrigada, Diana, mais uma vez pelas suas informações.